Se você acompanha as notícias de jurisprudência, já deve ter ouvido falar no julgamento do STF nos temas de repercussão geral 881 e 885, que foram aqueles temas que trataram da coisa julgada nas relações tributárias continuadas e o conflito delas com o eventual julgamento do STF no controle de constitucionalidade. Neste vídeo aqui, a gente vai entender esse julgamento. Vamos lá! Bem, olha só, galera. Essa questão do conflito da coisa julgada formada nos processos subjetivos com a decisão do STF no controle de constitucionalidade envolve não só os temas de repercussão geral 881 e 885. Tá? Antes dele, a gente já tinha o tema de repercussão geral 733, que tratava de um outro aspecto relacionado ao conflito entre a coisa julgada do processo subjetivo e a decisão do STF no controle de constitucionalidade, mas que tem a ver com essa discussão. Tá? Então, para a gente entender bem tudo isso, a gente tem que iniciar pelo tema de repercussão geral número 733. Esse tema tratou do seguinte: imagine que em um processo subjetivo envolvendo qualquer tipo de relação jurídica, tá, seja formada uma coisa julgada, tá, determinando os termos daquela relação jurídica, quem é que tem direito ao quê, e por aí vai. Formada essa coisa julgada, a gente tem aí o quê? A gente tem aí um título executivo. Então, quem venceu aquela demanda pode exigir o cumprimento daquela obrigação estabelecida naquele título executivo. Digamos que depois, em momento posterior à formação dessa coisa julgada, vem o STF no controle concentrado de constitucionalidade e diz que aquela norma na qual se fundamentou a decisão, ou aquela norma que foi aplicada para ser decidida daquela maneira, é inconstitucional. Será que essa obrigação estabelecida nesse título continua podendo ser exigida? E se ela não puder ser exigida, isso é automático ou é necessário tomar alguma providência de caráter processual para impedir que essa prestação, que essa obrigação estabelecida nessa coisa julgada, seja exigida? Foi disso que tratou o tema 733 da repercussão geral. E o STF decidiu o seguinte: olha, esse tema ele já é um pouco antigo, assim, nem tão antigo, mas ele foi firmado quando ainda estava em vigor o CPC de 73, tá? Mas é plenamente aplicável porque as normas que estavam em questão também existem no CPC de 2015. Tá? E nesse precedente, o STF estabeleceu o seguinte: sendo formada uma coisa julgada material em um processo subjetivo e vindo depois do STF no controle concentrado de constitucionalidade a dizer que aquela norma que foi aplicada é inconstitucional ou que a aplicação daquela norma da forma como ocorreu é inconstitucional, esse título executivo ele pode ser afastado, ele pode ser desfeito. Ou seja, é possível que quem venceu aquela demanda não possa mais exigir o cumprimento daquela obrigação. Mas para que isso aconteça, é necessário que a parte que está sendo demandada, né, aquela parte de quem se exige o cumprimento da obrigação, ou aquela parte que foi derrotada na demanda, tome uma providência de caráter processual. E essa providência é ou a ação rescisória, se a decisão já houver transitado em julgado, né, se a gente já tiver uma coisa julgada material, ou um recurso, se por acaso não tiver ainda ocorrido o trânsito em julgado, né? Se ainda houver prazo para recorrer. Mas o fato é que o desfazimento desse título executivo anterior, ele não é automático. É necessário que se adote a providência processual específica para o caso. Então vai ser uma ação rescisória ou um recurso. Tá? O recurso, se houver prazo ainda para recorrer, e a ação rescisória se já tiver ocorrido o trânsito em julgado. Agora, se o interessado deixa passar o prazo para ajuizar a rescisória, acabou para ele. Aí vai ficar mantida aquela coisa julgada, ainda que contrária à decisão do STF no controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Porque o desfazimento dessa coisa julgada não é automático. Perceba, essa questão que foi tratada no tema 733 diz respeito ao passado, né? A uma coisa julgada que já foi formada
e a obrigação que já está estabelecida naquela coisa julgada que pode ser exigida. Tá? Não se trata dos efeitos futuros daquela coisa julgada. Disso aí eu vou tratar daqui a pouco. Então, vamos ver agora o que é que foi estabelecido no tema 733. Qual foi a tese que foi fixada nesse tema de repercussão geral. Olha só, vou jogar na tela aí para vocês. Esse tema, nesse tema aí o STF fixou essa tese. Olha só. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, muita atenção aqui, ó, não produz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores. Né? Quando ele fala decisões anteriores, ele está se referindo aqui a processos subjetivos, tá? Processos subjetivos, que são aqueles processos em que nós temos autor e réu, em que há uma lide, né, em que há uma pretensão a um interesse, a um bem da vida, e aquela pretensão está sendo resistida. Tá? Então, essa decisão do Supremo não reproduz automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado um entendimento diferente. Tá? Para que isso ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio, né, se houver prazo para recorrer, ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória, nos termos do artigo 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial. Aqui ele fez referência aos dispositivos do CPC de 73, tá? Mas no CPC de 2015 essas normas também estão lá. Bem, então foi essa tese que o STF fixou aí. Lembrando que nesse caso, embora não esteja dito na tese, o STF tratou aí de decisões do Supremo no controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Ocorre que, como obter dictum, ou seja, como um argumento lateral, um argumento adicional, aquele que não é a fundamentação determinante da decisão, o STF já antecipou questões que foram tratadas posteriormente, né, e recentemente, nos temas 881 e 885, que é a questão da produção de efeitos futuros da coisa julgada que disciplina relações jurídicas de trato continuado. Relações jurídicas continuadas. As relações jurídicas continuadas são aquelas que se protraem no tempo, elas continuam produzindo efeitos ao longo do tempo, por exemplo, porque elas se renovam mês a mês. Então, a relação jurídica que estabelece obrigações que todo mês devem ser cumpridas. Isso é um exemplo. Bem, sobre isso, o STF falou nesse julgado aí, e isso não foi incluído na tese do julgamento, embora tenha constado da ementa do acórdão. Tá? Como obter dictum, o STF disse o seguinte, olha, para afastar a produção de efeitos futuros das coisas julgadas que tratam de relações jurídicas continuadas, eu não preciso nem de recurso, nem de ação rescisória, porque isso já ocorre automaticamente quando o STF toma uma decisão em sentido contrário no controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Olha só, isso está na emenda do acórdão, que eu vou colocar para vocês aí. Olha, bem nesse trecho aí, o STF falou o seguinte, que ressalva-se, fica ressalvado desse entendimento, que entendimento? Quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Ou seja, para a gente fazer com que a coisa julgada sobre relações continuadas pare de produzir efeitos quando temos uma decisão do STF no controle de constitucionalidade em sentido contrário a ela, não precisa de ação rescisória. Isso já ocorre automaticamente. Só que isso foi dito aqui de forma como obter dictum, tá? Não foi a motivação determinante da decisão. Tá?
E lembrando, o tema 733 tratou de relações jurídicas em geral, tá? Não restringiu a relação jurídica de natureza tributária, como foram os temas 881 e 885. Tá? Então o STF já antecipou essa questão aí, falou, olha, para interromper a produção de efeitos de uma coisa julgada sobre relações jurídicas continuadas, não é indispensável a ação rescisória. A ação rescisória é para você desconstituir a coisa julgada anterior, para você desfazer aquela coisa julgada e, com isso, afastar a obrigação que está naquela coisa julgada. Tá? Bem, daí vieram os temas 881 e 885. Tá? E quando o Supremo julgou esses temas 881 e 885, em fevereiro de 2023, ele falou o seguinte, olha, a gente teve o tema 733, mas no tema 733, a questão da produção de efeitos futuros, da coisa julgada que seja contrária à decisão do Supremo no controle de constitucionalidade, foi tratada como um mero obter dictum. Então a gente precisa agora, tendo como objeto principal essa questão, julgar esse caso, que foram os temas 881 e 885. O tema 881 foi relatado pelo ministro Fachin e o tema 885 foi relatado pelo ministro Barroso. Então percebam aqui a primeira diferença. Os temas 733, 881 e 885, todos eles tratam do quê? Do conflito da coisa julgada formada em processos subjetivos com decisões posteriores do STF no controle de constitucionalidade. Todos esses temas tratam desse conflito. Só que o tema 733 trata especificamente da desconstituição de uma decisão que seja contrária à decisão do STF, e os temas 881 e 885 tratam como objeto principal da discussão da produção de efeitos futuros dessas decisões que são contrárias à decisão do Supremo, quando essas decisões tratam de relações jurídicas continuadas. Por quê? Porque só tem sentido falar em efeitos futuros da coisa julgada quando essa coisa julgada se refere a relações jurídicas de trato continuado, que são aquelas relações que se protraem no tempo. Se não for uma relação jurídica de trato continuado, uma relação jurídica instantânea ali, não tem produção futura de efeitos. Tá? Então, nos temas 881 e 885, a questão principal foi essa. A coisa julgada em processo subjetivo que contrarie uma decisão do Supremo no controle de constitucionalidade e que discipline uma relação jurídica continuada pode produzir efeitos, mesmo depois que o STF, no controle de constitucionalidade, diz que aquela decisão está errada? E o STF, nesses temas 881 e 885, decidiu que não. Tá? Ele decidiu o seguinte: no controle concentrado de constitucionalidade e no controle difuso realizado em recurso extraordinário com repercussão geral, se o STF toma uma decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, e essa decisão é contrária a decisões anteriores, a coisas julgadas anteriores, formadas em processos subjetivos, essas coisas julgadas anteriores, que disciplinem relações jurídicas continuadas, imediatamente perdem a eficácia. Tá? Então é o seguinte, temos processos subjetivos, nesses processos subjetivos foram formadas coisas julgadas em determinado sentido. E essas coisas julgadas disciplinam relações jurídicas de trato continuado. Depois vem o STF no controle de constitucionalidade, tanto no controle concentrado quanto no controle difuso em recurso extraordinário com repercussão geral, e decide em sentido contrário ao que foi estabelecido nessas coisas julgadas anteriores. A partir do momento em que o STF toma essa decisão em sentido diverso, aquelas coisas julgadas anteriores imediatamente perdem a eficácia. Ou seja, elas param de produzir efeitos, o que significa que aquelas relações jurídicas continuadas que eram regidas por essas coisas julgadas anteriores passam a ser regidas agora pelas novas decisões do STF no controle de constitucionalidade. Então, no caso específico desses temas 881 e 885, o que se discutia era se um determinado tributo era devido ou não, que era a CSLL. E aí havia várias coisas julgadas anteriores, dizendo que o tributo não seria devido, e depois o STF decidiu que o tributo seria devido. A partir do momento em que o STF decidiu que aquele tributo é devido, né, e essa decisão ocorreu no controle de constitucionalidade, a partir desse momento,
aquele tributo passou novamente a ser devido. Tá? Por quê? Porque essas relações jurídicas continuadas passam a ser regidas pela nova decisão do Supremo no controle de constitucionalidade concentrado ou difuso em recurso extraordinário com repercussão geral. Tá? E aí, como se trata aqui de uma exigência tributária, o STF decidiu que se aplicam os princípios tributários relacionados à anterioridade. A anterioridade anual, noventena e anterioridade nonagesimal. E a tese que o STF fixou foi essa aqui. Vou jogar na tela aqui para vocês. Olha só. Essa foi a tese para ambos os temas, tá? Tanto para o tema 881 quanto para o tema 885, que foram julgados conjuntamente. Tá? Essa tese aqui foi proposta pelo Barroso. Como foi a tese vencedora, né? O Barroso ficou como redator do acórdão nos dois casos. Mas o julgamento dos dois casos, tanto o 881 relatado pelo Fachin quanto o 885 relatado pelo Barroso, foi no mesmo sentido. O Fachin não discordou do Barroso. O que aconteceu foi que a tese que foi escolhida pelo STF foi a do Barroso. Então ele ficou como redator do acórdão. Tá? Então vamos lá. A tese fixada fala o seguinte: as decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo ou trato continuado. Tá? Então, o recurso extraordinário anterior à repercussão geral não tem esse efeito. Eu já vou explicar o motivo. Tá? Ponto 2 aqui. Já as decisões proferidas em ação direta, aqui leia-se controle concentrado, tá? Não só ação direta. Em ação direta ou em sede de repercussão geral, né? Ou seja, em sede de recurso extraordinário que foi processado na sistemática de repercussão geral, interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, nas relações de trato continuado, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, tá? Conforme a natureza do tributo. Né? Então você vai ter que ver qual é a garantia constitucional que incide naquele determinado tributo e tem que observar. Por quê? Porque isso, na prática, é como se fosse uma nova lei instituindo o tributo. Né? Então, por isso, o STF achou melhor aplicar as garantias tributárias, tá? As garantias dos contribuintes. Beleza. Então, o STF decidiu nesse caso o quê? Havendo a coisa julgada tratando de relação jurídica continuada, especificamente aqui, relação jurídica tributária continuada, e vindo o STF em momento posterior no controle de constitucionalidade concentrado ou difuso no recurso extraordinário com repercussão geral, vindo o STF a decidir em sentido contrário, aquela coisa julgada anterior imediatamente perde eficácia. A relação jurídica que era regida por ela passa a ser regida pela nova decisão do Supremo no controle de constitucionalidade. Tá? Agora, vem um detalhezinho. A gente viu que o recurso extraordinário sem repercussão geral, aquele anterior à instituição da repercussão geral, não gera esses efeitos de interromper automaticamente a produção de efeitos da coisa julgada anterior. Por quê? Nesse julgamento, o STF confirmou que houve no direito brasileiro a abstrativização do controle difuso. A abstrativização do controle difuso é atribuir ao controle difuso de constitucionalidade os efeitos que são próprios do controle abstrato concentrado de constitucionalidade, ou seja, eficácia vinculante e erga omnes. Né? Então, no controle difuso, por ter sido abstrativizado, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não se limitam mais apenas às partes do processo. Aquela declaração de inconstitucionalidade por si só já gera efeitos vinculantes e erga omnes. Só que o STF disse o seguinte: a abstrativização só se aplica aos recursos extraordinários com repercussão geral, ou seja, aos recursos extraordinários que foram interpostos quando já estava em vigor no ordenamento jurídico brasileiro a sistemática da repercussão geral, o requisito de admissibilidade da repercussão geral. Os recursos extraordinários anteriores à repercussão geral não têm abstrativização. Tá? Então,
tivemos essa cereja do bolo nesse julgamento. Houve a confirmação da abstrativização do controle difuso. E quando o Supremo fez isso, ele confirmou também, né, que houve a mutação do artigo 52, inciso 10 da Constituição. O que é que esse artigo fala? Ele fala que o Senado Federal suspenderá a execução da lei que tenha sido declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso. Ou seja, para que aquela decisão gere efeitos para todos, seria necessário que o Senado Federal suspendesse a execução dessa lei que foi declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso. Sem essa, é uma resolução, né? Sem essa resolução do Senado Federal, aquela declaração de inconstitucionalidade só atinge as próprias partes do processo. Só que agora, com a confirmação da abstrativização, né, com a abstrativização do controle difuso, esse dispositivo, artigo 5210, que prevê a resolução do Senado Federal para suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo no controle difuso, mudou de conteúdo. Né? Com a abstrativização houve a mutação desse dispositivo. E o STF agora, na verdade ele confirmou agora, né, porque a abstrativização ocorreu já lá em 2017, o STF confirmou que essa resolução do Senado Federal, mencionada no artigo 5210 da Constituição, tem como objetivo simplesmente dar publicidade à decisão do STF no controle de constitucionalidade difuso. Por quê? Porque não é mais necessária essa resolução para que a decisão de inconstitucionalidade gere efeitos para todos, já que o controle difuso foi abstrativizado, o que significa que a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso, por si só, independentemente de qualquer resolução do Senado, já gera efeitos erga omnes e vinculantes, assim como uma decisão no controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Tá? Então a gente teve a confirmação da abstrativização do controle difuso no julgamento dos temas 881 e 885. E aí tem uma última questão. Né? Uma questão que não foi respondida pelo STF, mas que todo mundo vem apresentando, né? Muita gente vem questionando, que é o seguinte: olha, a decisão do STF nos temas 881 e 885, ela se referiu a relações jurídicas tributárias, né? Relações jurídicas de trato continuado de natureza tributária. Então, será que esse entendimento do STF, que foi fixado nos temas 881 e 885, não se aplica, então, a nenhuma outra relação jurídica de trato continuado? Só se aplica a relações jurídicas continuadas que sejam de natureza tributária? O STF não respondeu isso. Tá? É possível que chegue ao STF algum caso questionando se estende ou não a relações jurídicas de outras naturezas, mas quando a gente analisa os fundamentos da decisão do Supremo nesses temas, 881 e 885, a única conclusão que a gente pode chegar é que esse entendimento se aplica a qualquer relação jurídica de trato continuado, relação jurídica de trato continuado das diversas naturezas. Ela não se restringe a relações jurídicas tributárias. Tá? Até é possível que no futuro o STF venha e diga, olha, não, isso aqui só se aplica para a relação jurídica tributária. Mas enquanto o STF não diz isso, a conclusão é que nós podemos chegar a essa, que o entendimento se aplica a relações jurídicas continuadas de qualquer natureza. Não se limita ao campo tributário. E por quê? Por conta dos fundamentos que o STF utilizou nessa decisão, nesse precedente. Os fundamentos principais foram esses dois. Primeiro, a cláusula rebus sic stantibus, da coisa julgada, que disciplina relações jurídicas continuadas. Eu já vou explicar o que é, tá? A isonomia e a livre concorrência. Mas a livre concorrência, na verdade, nada mais é do que uma especificação da isonomia. A livre concorrência decorre da isonomia. Então, a livre concorrência nada mais é do que a isonomia no campo econômico, no campo do domínio econômico, na área da exploração de atividades econômicas. Bem, vamos explicar um por um aqui. Primeiro, a questão da cláusula rebus sic stantibus. A cláusula rebus sic stantibus é uma norma que disciplina relações jurídicas de trato continuado. Tá? E ela, falando assim de forma bem simples, tá? Bem clara, ela significa o seguinte:
os termos nos quais foi firmada uma determinada relação jurídica de trato continuado apenas se mantêm inalterados se as circunstâncias fáticas e jurídicas que estavam presentes no momento em que aquela relação jurídica foi firmada também se mantiverem inalteradas. Ou seja, os termos de uma relação se preservam na medida em que se preservar o contexto em que aquela relação jurídica foi firmada. Tá? E no ordenamento jurídico nós temos a previsão expressa da cláusula rebus sic stantibus para as coisas julgadas que disciplinam relações jurídicas de trato continuado. Tá? Relações jurídicas continuadas em geral, não só relações jurídicas tributárias. E ela está prevista, né, a cláusula rebus sic stantibus da coisa julgada, está prevista no artigo 505, inciso 1 do Código de Processo Civil, que fala o seguinte, olha só, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo, inciso 1, se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então isso é o estabelecimento da rebus sic stantibus para as decisões judiciais, inclusive coisas julgadas, que tratem de relações jurídicas continuadas. Se as circunstâncias fáticas e jurídicas que estavam presentes no momento em que a decisão foi prolatada se alteram, aquela decisão pode ser revista. E quando a gente tem uma decisão do Supremo no controle de constitucionalidade falando que uma norma que foi considerada constitucional é inconstitucional, ou o contrário, né, falando que uma norma que era considerada inconstitucional é, na verdade, constitucional, a gente tem aí uma alteração no cenário jurídico, inegável, uma alteração muito relevante. Então, aquela decisão que disciplina a relação jurídica continuada pode ser revista por conta da cláusula rebus sic stantibus. Então, esse foi um dos principais fundamentos do STF nos temas 881 e 885. O outro fundamento muito importante foi o princípio da isonomia. Porque o Supremo falou o seguinte, olha, se a gente permitir que mesmo depois que o STF vem no controle de constitucionalidade e toma uma decisão diferente daquela que foi tomada nos processos subjetivos anteriores, se mesmo quando isso acontece, a gente permitir que as decisões anteriores continuem produzindo efeitos, o que a gente vai ter? A gente vai ter, de um lado, um grupo de pessoas que haviam ajuizado ações anteriormente e que obtiveram coisas julgadas favoráveis a ela, tendo um tratamento favorável, e um outro grupo de pessoas que só porque não judicializaram a questão antes da decisão do Supremo vão receber outro tratamento. Então, há aí um cenário de quebra de isonomia, percebe? Embora a validade da norma ou a invalidade da norma já tenha sido afirmada pelo STF para todo mundo. Por quê? Porque a decisão ou foi no controle concentrado ou foi no controle difuso com repercussão geral. E nos dois casos, a gente viu, a decisão tem efeitos erga omnes e vinculantes. Tá? Então, permitir que decisões anteriores continuem produzindo efeitos em contrariedade ao que foi decidido pelo STF no controle de constitucionalidade quebra a isonomia. E aí, nesse caso específico envolvendo relações tributárias, como quebra a isonomia, também viola o quê? A livre concorrência. Porque você vai ter diferentes agentes do domínio econômico, né, diferentes agentes econômicos, recebendo diferentes tratamentos jurídicos, um mais favorável e outro menos favorável. E isso desequilibra a concorrência. Tá? Agora, o fato do STF ter falado em livre concorrência não significa que essa decisão do tema 881 e 885 se aplique só a cenários em que há exploração da atividade econômica. Por quê? Porque eu falei para vocês, a livre concorrência é uma decorrência, uma derivação da isonomia. Tá? A livre concorrência nada mais é do que a isonomia no campo econômico, no campo da exploração de atividades econômicas. Veja, os direitos fundamentais, de forma geral, decorrem de três valores principais: liberdade, igualdade, né, isonomia, e a fraternidade. Quando a gente estuda os direitos fundamentais, a gente vê lá que as três primeiras gerações de direitos fundamentais, que são aquelas gerações em relação às quais existe uma absoluta tranquilidade na doutrina, né? Ninguém diverge,
as 3 primeiras gerações de direitos fundamentais correspondem aos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. O lema da liberdade é a primeira geração, o lema da igualdade, da isonomia, é a segunda geração de direitos fundamentais, e o lema da fraternidade é a terceira geração de direitos fundamentais. Então, o direito fundamental à livre concorrência é justamente um direito fundamental que decorre da isonomia. Tá? É um direito fundamental de segunda geração. Então, fica muito claro que a livre concorrência nada mais é do que uma especificação da isonomia no campo da exploração das atividades econômicas. E esses 2 fundamentos, ou 3, né, se a gente considerar que a livre concorrência é um terceiro fundamento e não um fundamento implícito na isonomia, esses fundamentos utilizados pelo STF se aplicam a qualquer tipo de relação jurídica, e não só relações jurídicas tributárias. A cláusula rebus sic stantibus está prevista expressamente no CPC para qualquer tipo de relação jurídica continuada. Não há uma restrição ali às relações tributárias. E a isonomia está prevista na Constituição Federal amplamente. Não existe uma restrição. Olha, a gente vai observar a isonomia só no campo tributário. A gente vai observar a isonomia só na exploração das atividades econômicas. Não. A isonomia é assegurada amplamente, de forma geral, no nosso ordenamento jurídico. De forma que, se a gente deixar de aplicar o tema 881 e 885 para relações jurídicas de outras naturezas, o que a gente vai ter, na verdade, é a quebra da isonomia. Tá? E não o respeito à isonomia, que foi um dos fundamentos da decisão. Seria uma situação realmente paradoxal. Tá? Então, é isso. Né? Extraindo os fundamentos da decisão, a gente tem que concluir que é um entendimento que se aplica às relações jurídicas continuadas de forma geral, embora esse caso concreto julgado pelo STF, que gerou a tese de repercussão geral nos temas 881 e 885, tenha se referido a relações jurídicas tributárias. Né? Isso acontece porque recursos extraordinários julgam casos concretos. Então você vai ter ali um caso concreto sobre algum tipo de matéria, algum tipo de relação jurídica, alguma relação jurídica de alguma natureza. Então, nesse caso, foi relação jurídica tributária. Tá? Bem, é isso. A gente viu aqui bastante coisa, viu aqui acho que tudo que tinha que precisava ver sobre esse tema de repercussão geral. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá? É um tema muito importante, foi certamente o julgamento mais importante dos últimos anos no STF, e vai ser difícil aparecer algum julgamento que tenha mais relevância do que esse, tá? Então é isso. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente e recomendo que se inscreva aqui no canal do Revisão PGE, que a gente sempre traz conteúdo de qualidade para você. É isso aí, vamos junto!